ficar com um preço mais caro depois. Pois é, agora é hora do esporte. Quem está aqui comigo, Natália Valesca. Bom dia, Natália. Ontem teve jogo do Azulão em casa, não foi? Exatamente. Bom dia para você, Carol, para todos que já acompanham Gazeta News, edição da manhã, agora no nosso bloco de esportes, para a gente deixar você que está nos acompanhando muito bem informado de tudo que está acontecendo no mundo esportivo. E a gente já começa com essa notícia, porque ontem teve representante alagoano jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série C, nosso representante CSA. A gente já vendo aqui o resultado do jogo e a gente já viu que começou uma semana muito positiva para a equipe azulina. O CSA venceu a equipe do São Bernardo por 3-1. Foi inclusive a primeira vitória do CSA jogando fora de casa. Então foram dois motivos aí para se comemorar e a gente vai dar uma olhada agora nos melhores momentos para ver como é que foi esses lances da partida. A gente já vendo aqui o comecinho de jogo, o São Bernardo até abriu o placar, mas foi marcado impedimento, então deu seguimento ali à partida. Foram logo nos primeiros minutinhos, foi só um susto que o CSA levou. Em seguida, o lateral Enzo faz um cruzamento perfeito para o Thiago Marques, que coloca para dentro das redes e abre o placar para a equipe azulina. Thiago Marques, que é um dos artilheiros do CSA nessa temporada de 2025, e saiu dele também o segundo gol do CSA, mais uma sobra para ele na pequena área, aquele típico gol de camisa 9, que estava no lugar certo, na hora certa, recebe ali um cruzamento do Cachoeira, coloca para dentro e faz o 2-0 para a equipe do CSA. O São Bernardo até estava procurando ali responder, né, esses placares do CSA, mas realmente a equipe azulina conseguiu abrir uma boa vantagem e quando a equipe azulina, né, principalmente o sistema defensivo, que teve algumas mudanças, acabava desperdiçando e cometendo pequenos erros, o Gabriel Félix fazia questão de estar lá muito bem posicionado para fazer grandes defesas e salvar a equipe azulina mais uma vez. No segundo tempo, a gente teve um belo cruzamento do Cachoeira para o meio-campista o Gabriel Vieira, né, e foi na pequena área, então teve uma falta e foi marcado o pênalti no momento. A gente vendo aqui o replay, né, do lance, então o juiz que estava bem posicionado, marcou o pênalti e a gente sabe também que na Série C não tem VAR, então a decisão do campo é a que fica. Enzo foi para a bola, lateral Enzo foi na bola e a gente vendo aqui o replay desse gol dele, uma bela cobrança indefensável para o goleiro, né? Foi lá onde o goleiro é impossível de alcançar. O São Bernardo até chegou a diminuir, né? Fez um golzinho, né? A gente teve um cruzamento, o atleta Felipe Azevedo do São Bernardo tá ali bem posicionado na pequena área, então cabeceia ali, pega o Gabriel Félix desprevenido e diminui o placar. E na sequência a gente tem um milagre operado pelo Gabriel Félix, a gente vê essa sequência de defesas, né? Ele mais uma vez muito bem posicionado, agora em câmera lenta para a gente entender, a bola resvala no jogador do CSA, sobra para o jogador do São Bernardo e o Gabriel Félix faz a defesa, então segurando, né, esse resultado. O CSA, que com essa vitória, além de somar os 3 pontos, também entrou na zona de classificação, o famoso G8 da Série C. Então, mais um motivo ainda mais para o CSA, para a equipe azulina estar comemorando. O CSA que chegou à 6ª colocação, está com 13 pontos atualmente e está numa vida muito mais tranquila. A gente vendo aqui, ó, essa classificação da Série C, então a gente já enxerga o CSA na 6ª posição e tem uma galera empatada com 13 pontos, né? O líder segue a Ponte Preta, que inclusive até perdeu na noite de ontem, mas manteve essa liderança, acabou perdendo para a equipe do Ipiranga. Então a Ponte Preta aqui liderando com 16 pontos, o Caxias logo em seguida com 15 pontos, em segundo colocado. Em terceiro colocado a equipe do Brusque, o Ipiranga, que como eu mencionei, venceu a Ponte pelo placar de 1-0. Piranga subiu para a 4ª colocação com 13 pontos, empatados com o mesmo número de pontos a equipe do Londrina em 5º, o CSA em 6º e a equipe do Maringá em 7º. Fechando esse G8, a gente tem a equipe do Ituano com 12 pontos. O restante da tabela, o Floresta em 9º colocado, em 10º, que foi derrotado ontem pela equipe do CSA. Aparece o São Bernardo, CSA que tomou o lugar do São Bernardo nesse G8, então São Bernardo saindo dessa zona de classificação. Em 11º, a equipe da Tombense, seguido de Náutico, Botafogo da Paraíba, Figueirense, ABC e Guarani. Falando agora do Z4, quem abre o Z4 é o Itabaiana, com 7 pontos na 17ª posição, empatados com ele também a gente tem a equipe do Retrô, o Confiança e, para finalizar, o lanterna da competição, a equipe do Anápolis.
A gente falou ontem, né? Copa do Brasil, tinha sorteio, estava maior a expectativa, né? E você ficou de trazer hoje. E aí, a gente tem esse sorteio? Com toda certeza. Promessa é dívida, né, Carol? Promessa é dívida. Eu prometi ontem, teve sorteio da Copa do Brasil. Você pode acompanhar, inclusive, ligado na galera do Timaço, né? Que cobriu todo esse sorteio de como funcionou a Copa do Brasil, com muitos debates. E a gente já conheceu os adversários das equipes alagoanas, né? Então, a gente já vendo aqui no nosso telão, a equipe do CSA vai enfrentar a equipe do Vasco, enquanto o CRB vai ter a missão de enfrentar a equipe do Cruzeiro. A gente já vendo essa disposição, né, que está aqui. Esses são a disposição dos confrontos de ida. Então, no primeiro jogo, que vai acontecer no estádio Rei Pelé, o CSA vai receber o Vasco e o CRB vai fazer o seu primeiro jogo fora de casa, no Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro. São duas equipes de Série A, são duas equipes que vivem momentos, inclusive, distintos, né? O Vasco vive um momento ali com muitas turbulências, está numa inconsistência na temporada, então faz boas apresentações, inclusive conseguiu uma classificação na Sul-Americana ali nos minutos finais. Então, vive uma boa fase na Sul-Americana, mas quando se fala de Série A, o Vasco tem alguns tropeços. E falando do adversário do CRB, a equipe do Cruzeiro, que vem numa super crescente, né? A equipe não não fez o começo da temporada com aquele pé direito, mas que conseguiu se recuperar, tem um elenco muito bom também, que vem se reforçando. Inclusive, Gabigol, né, que foi estrela no Flamengo, atualmente está na equipe do Cruzeiro. O Cássio também, que foi uma das contratações da equipe do Cruzeiro para essa temporada. Então, a gente está tendo também um Cruzeiro que vem muito bem na temporada. Então, vai ser interessante aí para a gente ver tanto o CSA quanto o CRB enfrentando esses dois gigantes do futebol brasileiro. E a gente vai poder acompanhar de pertinho, que a gente vai ter jogo no Rei Pelé. Então, a promessa, 2 jogos, né? 2 super jogos no Rei Pelé. A promessa é que a gente tenha público cheio, né? O estádio cheio, com torcedores indo apoiar os seus clubes para ver também 2 jogões de bola. Tem previsão de data? Já saiu alguma coisa? Vocês já analisam aí? Já saiu aquela primeira, as famosas datas base, né? A gente sabe que a Copa do Brasil, ela geralmente acontece dias de terça, quarta e quinta-feira. Então, a data base para os confrontos de ida são apenas no final de julho. Então, no dia 30 de julho, os confrontos de ida e no dia 6 de agosto, os confrontos de volta. 30 de julho e 6 de agosto são ambos dias de uma quarta-feira, né? Então, a gente sabe que pode acontecer no dia 29 ou até no dia 31 de julho, ou falando dos confrontos de volta em agosto, que pode acontecer no dia 5 ou no dia 7, mas a CBF já liberou essas primeiras datas base, até para os clubes poderem começar a se organizar, ver questão de venda de ingressos, como vai todo funcionar. Mas a promessa que a gente tem é finalzinho de julho e primeira semana de agosto, os jogos da Copa do Brasil. E saiu os confrontos das oitavas também, de final. Exatamente. A gente conheceu primeiro as partidas dos alagoanos, né? E agora a gente vê os demais confrontos, esses outros 6 confrontos, que inclusive a gente tem clássico estadual aqui entre eles, tem clássico regional também. Então a gente vai ver muito confronto bom nessas oitavas de final da Copa do Brasil, né? A gente tem ali a data base, como eu mencionei, 30 do 7 e 6 do 8. Falando do primeiro confronto, a equipe do São Paulo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Bahia vai estar enfrentando a equipe do Retrô. A gente tem no confronto nordestino aqui nessas oitavas de final da Copa do Brasil. O Internacional vai enfrentar o Fluminense, que inclusive as equipes se enfrentaram no final de semana pela Série A e deu Fluminense. Então vamos ver se nesses mais 2 confrontos, né, da Copa do Brasil o resultado vai ser diferente. O clássico que eu falei, né, o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, essas duas equipes, 2 gigantes do estado, vão estar se enfrentando nas oitavas. E para finalizar, o Botafogo vai estar enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Essa disposição das equipes que estão aqui já são nesses jogos de ida, né, como vai funcionar os jogos de ida. Então, para começar, São Paulo, Flamengo, Bahia, Internacional, Corinthians e Botafogo vão começar jogando em casa, né, vão estar fazendo o primeiro jogo de ida em casa e na volta, né, a grande decisão é o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Retrô, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino vão fazer esse jogo assim, no confronto de volta, jogando no seu mando. E você tem informações também de outro campeonato que é o da Libertadores, né? Com certeza, foi muito sorteio ontem, viu, Carol? Ontem foi a tarde dos sorteios. Todo mundo bem liberando ali, né, bem futebol. Movimentado. Então a gente vê, por exemplo, CSA e CRB estavam aguardando seus sorteios da Copa do Brasil, mas tinha muito time brasileiro aguardando sorteios de Libertadores e de Sul-Americana. A gente começando com os sorteios da Liberta, que também está nas suas oitavas de final.
Então, a gente vendo aqui à disposição, o primeiro confronto ficou entre Atlético Nacional e a equipe do São Paulo. O São Paulo que já vai pegar uma pedrada nesse começo, o Atlético Nacional veio muito bem na Libertadores, então já vai ser um confronto aí pesado para a equipe paulista. O Botafogo vai enfrentar no jogo de ida a LDU de Quito. O Libertad vai enfrentar a equipe do River Plate, mais um confronto de um time brasileiro. O Universitário vai receber o Palmeiras nesse jogo de ida. O Fortaleza, que se classificou ali nos 45 minutos do segundo tempo, teve uma ajuda ali ainda do Colo-Colo, vai estar enfrentando a equipe do Vélez. O Peñarol vai enfrentar a equipe do Racing. O Cerro Porteño vai enfrentar a equipe do Estudiantes. E para finalizar, a gente não tem apenas um representante brasileiro, né? A gente tem um confronto entre brasileiros. Flamengo e Internacional vão se enfrentar nas oitavas. A gente vendo ali do outro lado, né, o calendário final da Libertadores. Então a gente já começa vendo oitavas de final. Estão previstas para acontecer apenas em agosto. A gente vai ter algumas paralisações nesse meio do ano, né? A gente vai ter o Super Mundial de Clubes, então as equipes vão parar, nesses outros campeonatos vão parar. A gente também vai ter os jogos da Copa do Brasil, né, umas semanas anteriores. Então, a Libertadores, esses jogos das oitavas de final vão acontecer apenas na segunda semana de agosto, né? Está previsto para os dias 12/8 e nos dias 19/8. Tem Sul-Americana também, né? Com oitavas de final. Tem muito campeonato aí, né? Muito campeonato, mas muito sorteio. Muitos times brasileiros ficam nesse aguardo. Agora a gente falou de Libertadores, passamos esse calendário, né, sobre os times que estão disputando a Libertadores. E agora vamos falar de Sul-Americana. Também teve sorteio ontem. E a Sul-Americana ela acontece de um jeito diferente, né? Os sorteios. A Libertadores, o primeiro colocado enfrenta o segundo colocado, só que tem um leve asterisco. Os terceiros colocados da Libertadores de cada grupo, eles ainda têm mais uma chance para disputar a Sul-Americana. Então, a gente consegue ver aqui, né, a gente tem os confrontos das oitavas de final, mas antes das oitavas, a gente vai ter o que é chamado de playoffs das oitavas, que antecede esse confronto em si. Então, o primeiro playoff vai acontecer entre Alianza Lima e a equipe do Grêmio. Quem vencer nesse confronto vai enfrentar a Universidade Católica. O segundo playoff é entre União de Chile, que vai enfrentar a equipe do Guarani. Quem vencer desse confronto vai estar disputando contra a equipe do Independente. O terceiro playoff, o Central Córdoba contra o Cerro Largo. Mais uma vez, quem vencer vai pegar o Lanús. A equipe brasileira aqui, ó, o Bahia, vai fazer o playoff com a América de Cali e quem vencer vai enfrentar o Fluminense. Então a gente pode ter, caso o Bahia vença, a gente vai ter um confronto entre brasileiros nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas um playoff vai ser disputado entre a equipe do Bolívar contra o Palestino. Quem vencer, o vencedor desse confronto vai enfrentar a equipe do Cienciano. Aqui a gente tem o Atlético Bucamaranga, vai estar enfrentando o Atlético Mineiro em mais um playoff, uma disputa aí entre dois Atléticos. O Vitorioso vai estar enfrentando a equipe do Godoy Cruz. O Vasco vai estar fazendo o seu playoff contra a equipe do Independente Del Valle e quem vencer vai disputar, né, as oitavas de final contra o Mushuc Runa. O Mushuc Runa que fez uma campanha brilhante na Sul-Americana, foi primeiro colocado do seu grupo, foi invicto também na primeira fase da competição, então é uma pedrada aí para se enfrentar. E o último playoff entre a equipe do Santo Antônio e o Once Caldas, quem vencer enfrenta o Hurricane. E a gente vendo ali o calendário, né, já das semanas, essas playoffs, como eu mencionei, que antecedem as oitavas de final da Copa Sul-Americana, elas vão acontecer no final de julho, né, na segunda semana para o final cedo, né, de julho, um pouquinho mais cedo, exatamente. Então a gente tem ali as datas base, né, do dia 15/7, dia 22/7, para acontecer essas playoffs. Então essa primeira leva de jogos aqui e as oitavas de final em si, elas vão acontecer apenas em agosto mais uma vez, né, parecido ali nas datas da Libertadores. Então, no dia 12 de agosto e no dia 19 de agosto também. Tá, ok, muito obrigada. Amanhã a gente já tem spoiler de alguma coisa que você vai trazer pra gente? Amanhã o nosso spoiler que a gente pode dar aqui no final do programa é que vai começar a preparação, porque essa semana nós temos data FIFA. Data FIFA significa que a gente vai ter as disputas entre as seleções, né? Aquelas eliminatórias entre as seleções. Então, essa semana temos seleção brasileira em campo, na próxima quinta-feira. Então, na quarta a gente vai trazer aquele spoiler do que a gente pode esperar para a seleção brasileira nessa rodada de eliminatórias. Então, amanhã a gente se vê para falar sobre isso. Com toda certeza. Obrigada, Natália. Até amanhã. Eu que agradeço mais uma vez, Carol. Um bom dia para você, um bom dia a todos que vão seguir, continuando, né, acompanhando o Gazeta News, edição da manhã. E na quarta-feira eu volto, porque eu fiz a minha